Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao canal Mano Mundo. Eu sou o professor William Rubira. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste, porque a aula hoje é fantástica. Aproveitando o filme que será lançado agora, dia 15 de fevereiro de 2024, o filme On Love, do Bob Marley. A nossa aula hoje será muito gostosa, porque vamos contar uma breve história da Jamaica. Isso mesmo, a terra de Bob Marley, o Usain Bolt, a Lisa Hanna, que foi Miss Mundo, tá muito bonita moça, o Marcus Garvey, o Peter Tosh, a Cedella Marley, que ajudou na Copa passada a seleção brasileira de futebol feminino. Gente, olha, a Jamaica, ex-colônia da Espanha, depois foi colônia da Inglaterra e, para piorar, caiu nas garras dos Estados Unidos, tá? Hoje está com IDH baixíssimo, tá com a maior taxa de homicídios do mundo. E aí, só mesmo conhecendo a história para entender o porquê destes números. Tá afim? Ó, esta aula, gente, eu peguei num portal da USP. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês lerem a matéria completa. Tudo bem? Então, vamos para essa aula massa. Uma breve história da Jamaica. Canal Mano Mundo, todo dia é dia de história. Até já. Então vamos lá, pessoal, vamos entender um pouco da história dessa ex-colônia britânica, em tese, né? A Jamaica é a terceira maior ilha das Grandes Antilhas. Ela fica a 150 quilômetros de Cuba e 180 da ilha de Hispaniola, onde fica o Haiti e a República Dominicana, tá bom, gente? Esses países, a Jamaica teve vários fortes laços graças à presença majoritária dos afrodescendentes entre esses países, tá bom? Sua população, 2,7 milhões de habitantes, dos quais aí quase 90% são de origem africana. Aproximadamente um quarto dos jamaicanos vive na capital Kingston, tá? Isso é o basiquinho, vamos pegar a história. Em 1494, quando o Colombo chegou à ilha, ele chamou ela de Ilha de Santiago, tá bom? Ele encontrou ela habitada, tá, pelo povo Arawak, que já morava lá desde o século VII depois de Cristo. No entanto, com a chegada dos colonos, claro, para variar, esses índios foram mortos, eles desapareceram, tá? Sobretudo por doenças, né, trazidas da Europa, nos quais esses moradores eles eram muito vulneráveis, tá? O nome atual do país deriva do nome Jamaica, que significa terra da madeira e água, que lhe foi dado pelo povo Arawak, tá bom? Então o que acontece, gente? Essa hegemonia espanhola, ela teve o seu declínio com a expansão colonial inglesa. Em 1655, após uma tentativa de invadir Cuba, a Inglaterra não conseguiu e aportaram ali na Jamaica com 38 navios de guerra, que traziam um efetivo de soldado muitas vezes maior do que o da própria população até então colônia espanhola. Então praticamente não houve resistência. E aí em 1670 a Jamaica foi oficialmente transferida à Inglaterra com a assinatura do Tratado de Madrid. Tá? Então, com o intuito de consolidar a sua hegemonia, a Inglaterra acabou concedendo cidadania a todos os habitantes brancos, que a partir de então puderam formular as suas leis. Tá? E além do intenso afluxo de cativos e do número relativamente alto de negros libertos, que era uma peculiaridade ali do regime escravocrata jamaicano, porque foram os senhores ausentes, enriquecidos com o açúcar e do tráfico negreiro, eles se transferiram para a Europa. De lá eles comandavam seus negócios por meio de administradores brancos que ficavam na ilha. Então essas características, somada à atuação de abolicionistas negros e brancos, tornaram então a insubordinação bem mais frequente na Jamaica do que nas outras colônias inglesas ali no Caribe, tá? Um fato interessante
é que a historiografia tradicional ela subestima a participação do negro nesse processo de emancipação, dando ênfase ao papel do abolicionista branco. É o mesmo que se faz aqui. A história foi contada através da Europa, então é uma história branca. Esquece os negros. Tá? A administração, por sua vez, ia combater a crescente insubordinação com um tratado muito polêmico em 1739, firmado entre o poder colonial e os negros libertos, que resultou ali numa trégua em troca da liberdade de suas comunidades. Os negros cimarrones, eles acabaram então fazendo um acordo de não agredir as comunidades brancas, não incentivar revoltas e, em alguns casos, ainda ajudar a recuperar escravos foragidos. E os colonizadores também fizeram uma forte investida no plano religioso, por meio do qual os pastores reforçavam o respeito às autoridades e atuavam no sentido de suprimir as religiões não cristãs, como a OBA, que passaram a ser praticadas de forma clandestina. Então este foi o início da Jamaica, mas tem mais. Então, gente, olha, o processo de abolição da escravidão ele foi lento e muito complexo, tá? Que acontece? No plano interno, em que já se presenciava a ascensão de negros libertos, houve aí uma intensificação do movimento abolicionista e a mobilização de algumas comunidades, graças a setores religiosos progressistas, tá? Ao mesmo tempo, no plano internacional, no início dos anos de 1830, ocorreu um forte declínio da demanda de açúcar, causando falências e desemprego e crise social. Tá? E essa conjuntura ela culminou em 1831 com a grande rebelião de escravos, conhecidas como a Guerra Batista, do qual participaram cerca de 60 mil pessoas, tá? Um pastor batista, que foi o líder, tá? E a abolição foi proclamada em 29 de agosto de 1833, quando foram libertos cerca de 311 mil escravos. E aí, embora a conquista da liberdade constituísse um avanço, com certeza, as condições de vida dos negros permaneceram praticamente a mesma coisa. Tá? Porque eles tinham de trabalhar por mais 6 anos como aprendizes e não houve ampliação dos seus direitos políticos. Tá? Um outro fato importante do período pós-abolição foi o êxodo rural. Tá? Então, com o inchamento das periferias das grandes cidades, marcando o início dos guetos, das favelas. Tá? E essa conjuntura é aprofundada por medidas que aumentavam o nível de exploração dos negros e reduziam seus direitos políticos. E em 1850 1851 resultou em outra grande revolta, conhecida como a Rebelião da Baía de Morante. Tá? Em 1865, cerca de 1000 casas de negros foram queimadas e ocorreram espancamentos e a execução de 500 rebeldes, incluindo líderes do movimento. Em decorrência dos abusos da administração colonial, a metrópole alterou a legislação, restringindo o poder das elites locais. E aí, simultaneamente, estimulou-se então o aumento da imigração de trabalhadores europeus. Tá? Na sua maioria, ingleses, escoceses, alemães e irlandeses para a agricultura. Outro importante fluxo imigratório foi o de indianos. Tá? Vieram cerca de 20 mil entre 1845 e ali o fim da Segunda Guerra Mundial, que enfrentaram forte repressão religiosa e uma tensa disputa com os negros por postos de trabalho de baixa qualificação. Então houve também um afluxo de cerca de 6 mil imigrantes chineses entre 1854 e 1930, só que a maioria deles morreram de desnutrição e outras doenças.
Então, a exemplo do que aconteceu aqui no Brasil, teve o processo de abolição e trouxe europeus brancos, né, para clarear a população brasileira. Lá na Jamaica ainda trouxe chineses, que aqui no Brasil era proibido na época, tá? E indianos, ok? Mas assim foi acontecendo, então aconteceu esse processo de abolição e a chegada dos europeus na Jamaica. E aí, gente, em decorrência desses processos, né, acabou vendo na Jamaica o quê? Uma emigração, a saída dos descendentes de africanos para os Estados Unidos, Panamá e outras localidades do Caribe. Aonde eu morei nos Estados Unidos tinha uma colônia de jamaicanos no meu bairro. Tá? Estima-se que entre 1888 e 1920, cerca de 146 mil jamaicanos deixaram o país. Tá? Por volta de 100 anos após o colapso do sistema de plantações, a economia jamaicana sofria um novo revés, com a crise de 1929, que acabou afetando a cultura da cana-de-açúcar e outros cultivos de exportação. Tá? Aí a classe média negra e mestiça, que estava em ascensão na época, recebeu aí um duro jab, um duro golpe, e consequentemente nos anos de 1930 vivenciou-se um novo processo de êxodo rural que evidenciou as divisões da sociedade em classes, etnias e culturas, com uma suposta hegemonia dos brancos. Tá? E essa conjuntura acabou propiciando a emergência dos movimentos dos direitos civis, liderados pelo ativista negro Marcus Garvey, que eu já tenho um vídeo falando dele aqui, que havia participado do movimento sindical e fundado em 1914 a Associação Universal para o Progresso do Negro, tá? Inspiradora do africanismo e do movimento pelos direitos civis lá nos Estados Unidos. Tá? Então, ligado ao movimento Rastafari, o Garvey ainda fundaria em 1929 o Partido Popular, tá? O primeiro do país. Ok? Esse Marcus Garvey, sensacional. Outro eminente ativista foi o Alexander Bustamante, que ele se destacou também na luta sindical. E esses movimentos propiciaram então a convergência do nacionalismo com a luta dos trabalhadores negros, que viria a ser conhecida como nacionalismo negro, tá? Visto que não viam a possibilidade de atingir a igualdade econômica sem que houvesse antes a conquista da igualdade racial, que é o básico, né, gente? Que é o que não aconteceu no Brasil até hoje. E aí, em 1938, um grande protesto de trabalhadores da indústria de açúcar foi muito duramente reprimido. Aí o Bustamante e o Norman Manley, ambos, os dois foram primeiros ministros, tá? E considerados pais fundadores do país. Eles negociaram com as autoridades locais e conseguiram ali, apaziguar os ânimos, mas ainda assim, em poucas semanas, 8 pessoas morreram, 171 ficaram feridas e quase 400 foram presas. Dessas manifestações, o Manley e o Bustamante, eles emergiram aí como líderes de nome mesmo, nacional. No mesmo ano, os dois estiveram entre os organizadores do Partido Nacional, o PPN, que desde então ele ia desempenhar um papel decisivo na vida política, tá? Assim, em princípio, ligado à classe média mestiça. O PPN adotou uma postura mais popular e voltada ao socialismo, mas isso ia gerar problemas. Mas, em virtude de divergências internas, o Bustamante deixou o PPN
e fundou em 1943 o Partido Trabalhista da Jamaica, o PTJ. E embora no início suas propostas não fossem muito diferentes, mas gradativamente houve uma polarização entre os dois partidos, sendo que o PPN se manteve à esquerda e o PTJ acabou mais à direita. E essa polarização propiciou o surgimento de uma violenta cultura política que se radicalizou com o passar do tempo e ainda hoje continua, persiste. Mas, no entanto, a polarização não impediu que os dois partidos, defendessem a bandeira anticolonialista. E aí, em 20 de novembro de 1944, a Jamaica perdeu o status de colônia da coroa inglesa, apesar que o rei da Inglaterra é rei da Jamaica, e conquistou a sua independência parcial em uma nova constituição, instituiu o sufrágio universal, o voto universal, adulto, e a eleição da maioria do legislativo. E aí, em dezembro daquele mesmo ano, houve a primeira eleição com a vitória do Bustamante, tá? E aí, gente, esse cenário de polarização política e forte aumento da desigualdade, realizaram-se então novas eleições em 1972, nas quais o Manley, filho do Norman Manley e seu sucessor na liderança do PPN, derrotou o PTJ. Então, e aí o novo primeiro-ministro definiu seu modelo como socialista democrático, dentro do respeito à Constituição vigente. Só que aí olha o que acontece. Essas políticas efetivamente melhoraram sim as condições de vida dos mais pobres e lhe valeram grande apoio popular. E em 76 o Manley venceu as eleições assim, com ampla maioria. Só que, em contrapartida, a exemplo de outras iniciativas da mesma linha aqui na América Latina, essas eleições acabaram descontentando ali o governo norte-americano, que como retaliação, não podia deixar, dificultou o acesso da Jamaica aos créditos nos organismos internacionais e suspendeu programas de financiamento ao desenvolvimento por meio de suas agências. Então, assim, se foi um pouco mais para a esquerda, os Estados Unidos chegam e atrapalham. Paralelamente, as empresas multinacionais reduziram então a produção e a exportação de bauxita, causando uma grave crise socioeconômica. É isso que os Estados Unidos fazem. Ao mesmo tempo, a oposição de direita também se organizava e se fortalecia com a ajuda da CIA e da grande imprensa, contribuindo para a desestabilização e aí essa radicalização e incitando confrontos armados entre o PPN e o PTJ. Olha o que os Estados Unidos começaram. Por isso que eu falei no início do vídeo. Era uma colônia da Espanha, depois deixou de ser da Espanha, passou para a Inglaterra, depois cai nas garras dos Estados Unidos. Investindo nas ditaduras. Mas, no fim do seu mandato e sem alternativas, o Manley ele iniciou negociações com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que impôs contrapartidas muito desfavoráveis ao país. Todo país que pega dinheiro do FMI, ele tem que descontar, ele tem que tirar benefícios sociais para pagar. Considerando que o acordo ia reduzir muito o nível de vida da população, o primeiro-ministro logo abandonou esse acordo com o FMI. Falou, não, estou fora. Tá? Só que as dificuldades econômicas criaram novamente um clima de insatisfação. E aí foram convocadas eleições antecipadas em 1980, que foram vencidas pelo Partido Conservador, levando o Eduardo Seaga ao comando do governo. Tá? Assim,
a Jamaica acabou reconquistando a confiança do governo norte-americano. Então, assim, sob a direção do Ronald Reagan, que acabou escolhendo como aliado preferencial no Caribe a Jamaica, e esse fato auxiliou a obtenção de contrapartidas mais favoráveis por empréstimos solicitados ao FMI e a bancos comerciais. Tá? Lembrando, quem pega dinheiro desses bancos tem que tirar do social. E aí, em meados dos anos 80, trouxeram uma grande alteração no plano internacional, com as evidências do colapso do socialismo na União Soviética. Então a União Soviética estava caindo, os Estados Unidos constataram então o desaparecimento dessa ameaça comunista, e aí eles deixaram de intervir nas negociações dos países em desenvolvimento com o FMI. Não tem mais União Soviética? Então vocês fiquem por conta, vocês se lasquem aí. E isso se percebeu já em 84, quando o novo acordo com o FMI impôs severas condições que resultariam no aumento de cortes nos gastos públicos e no crescimento da inflação. Aí a crise agravou-se com a redução dos ingressos da exportação da bauxita, e aí em 1985 a diminuição da cota de importação do açúcar jamaicano e o corte da assistência dos Estados Unidos no governo Bush, tá? O Bush ficou de 89 a 93, tá, gente? Então, assim, para resumir, nós vemos essa polaridade na Jamaica, tendo esta troca de poder entre direita e esquerda, porque nenhum deles conseguiu mesmo levantar o país, e é fácil de entender o porquê. Um país que tem mais de 90% da população afrodescendente e que teve a Espanha como colonizadora, tem a Inglaterra até hoje como carrasca, e para piorar, também tem os Estados Unidos, que acabaram empurrando ainda mais para baixo a Jamaica. E foi neste contexto todo que eu trouxe para vocês aqui que nasceu o Bob Marley, tá? Bob Marley nasceu em 45. E aí as músicas do Bob falam muito da escravidão, fala muito do negro, fala muito da miséria, fala muito dos guetos, das favelas, tá? Fala muito da invasão desses piratas na música Redemption Songs. E aí, conhecendo um pouco essa básica história da Jamaica, você pode entender um pouco mais as músicas do Bob. E na próxima aula vamos falar então uma biografia do Bob Marley, ok? Então esta aula foi um início para você entender história. Na próxima aula vamos trazer uma biografia do Bob Marley, e aí sim estaremos todos prontos para ir no cinema e assistir o filme On Love do Bob Marley, que vai ser lançado agora, dia 15 de fevereiro de 2024. Com certeza estarei lá. E você? Se você assistir esses 2 vídeos, você vai entender o filme muito mais fácil. Combinado? Galera, vou ficando por aqui, a aula se estendeu, foi longa, eu sei, mas eu espero que você tenha entendido e que você tenha gostado. Combinado? Se você gostou, agora sim no finalzinho da aula, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal Mano Mundo. Se inscreve aí. Se você gostou, se não gostou, não tem problema. E se você se inscreveu porque você gostou, então dá aquele like maneiro também, que isso faz o canal crescer. E se você gostou muito mesmo, se você gostou, se inscreveu, deixou o seu like maneiro pra gente, deixa um comentário aqui, porque quando você comenta, o YouTube entende que o canal Mano Mundo está sendo bacana, está sendo relevante para a história, para a educação, para a cultura, e aí manda os nossos vídeos para muito mais pessoas. O que você também poderia fazer, também, né? Dando uma compartilhada aí, que isso seria bacana. Combinado, galera? Então fico por aqui, mais uma vez, canal Mano Mundo, todo dia é dia de história, e hoje uma breve história da Jamaica. Até mais.